Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, programa Realidade Oculta. Com vocês, o Ricardo Fera aí que vai dar o seu boas-vindas, suas boas-vindas. Olá, pessoal. Boas-vindas. Realidade oculta, você vai ver aqui hoje, não existe em nenhum outro lugar. Isso aqui absolutamente não confia nada em lugar nenhum. Isso aqui é um diálogo de livres pensadores. Então, primeira dica para você: não acredite que eu vou falar. A minha percepção de mundo. A nossa. Se concordar ou não o que eu vou estar fazendo. Da mesma forma, eu respeito o parceiro dele, que eu também vou concordar ou não, mas sempre vou respeitar. E você, Juarez? Então, Juarez. Olha, você que está nos acompanhando, falar o seguinte, tecnicamente falando, o Ricardo ele está numa posição remota, então é via internet, então o áudio dele pode dar umas variadas aí, não tem como a gente melhorar, pelo menos por enquanto, né, dentro do nosso conhecimento, tá bom? Olha, a gente concebeu o Realidade Oculta no sentido de trazer para você aí uma análise nossa, né, de dois esoteristas, dois ocultistas que há anos estamos na estrada, né, que já lemos muito, que já fizemos muito trabalho, muito mantra, né, muito ritual, né? Então a gente quer compartilhar com você a nossa visão. Como o Ricardo bem disse, né? Não acredite que é verdade, porque não existe verdade absoluta, né? É a nossa opinião que a gente está compartilhando com você, né? A gente entende que a gente vai contribuir, né, com uma visão diferenciada sobre as questões rotineiras, cotidianas, que não existe isso, né? A pessoa está acostumada a saber sobre esoterismo, sobre espiritualidade, dentro de templos, dentro de salas específicas, dentro de rituais, mas e no dia a dia? Né? No real aqui? Olha, a parte espiritual está em tudo, né? Em todos, então ela tem que valer, a gente tem que entender fazer uma análise, né, crítica à luz da consciência espiritual. E é isso que a gente vai buscar fazer aqui com você, para você, tá bom? Olha lá, Ricardo, começa então, puxa o assunto aí, vamos lá. O que está acontecendo hoje no planeta? O que está acontecendo hoje no nosso país, na família e até mesmo dentro de você mesmo? Olha, nós podemos ver que há um conflito. Uma técnica nós temos. Por exemplo, Juarez, o que está acontecendo? Eu estou vendo meus clientes de análise, então uma onda. Várias pessoas que não se conhecem fazendo situações semelhantes que estão passando, sabe como não tem nada a ver com a sua vida. Com um ou outro, porque eu observo que há uma semelhança naqueles fatos, né? E uma vez que cada cliente trouxe espontaneamente, eles não se conhecem, eu entendo que é verdadeiro. É uma onda que está muito tempo. E aí eu faço um trabalho técnico de orientar cada um individualmente como é que ele entende, como é que ele gera aquele obstáculo, aquela situação. E falando do individual, agora, muitas vezes nós temos situações, por exemplo, na família, de conflitos que falam irmãos, filhos e pais, por causa de ideologias, né? E eu, particularmente, ideologia é o fracasso do entendimento, né? Quando você não entende alguma coisa, então você agarra do ponto de vista. Não, na minha ideologia é isso, ponto. Ou na minha religião, isso. O que eu não acredito não existe, né? E assim vai um monte de baboseiras, né? Em base ideológica. Tem incompetente para explicar alguma coisa, agarra no. Tem um exemplo facinho, entendeu o que eu estou falando? Time de futebol. Qual é o melhor time do mundo? Vai dizer que é o céu, e pronto. Imagina. Ele não tem praça e que dá mudar esse entendimento. Já se a gente quer
desenvolver como ser humano, nós precisamos abrir mão da ideologia. Nossa, o que eu entendi até agora é isso. Não quer dizer que esteja assim. Eu entendi. É. Pode ser que daqui a pouco eu porque já existe quando o jeito de ficou melhor. Eu não pensava assim, mas eu vou pegar essa tua ideia. A gente tem propriedade do que sabe? Você traz uma ideia. E aí, outra, duas pessoas, é, ideias diferentes, apresentam as ideias, se elas forem pessoas inteligentes e humildes, ambos saem mais ricos, Com certeza. melhor. Agora, se elas são pobres intelectualmente, e pior ainda, pobres emocionalmente, aí elas brigam. Elas brigam. Eu não sei, que eu tenho, que eu vou fazer, o que manda, você tem que fazer o que eu falando, e você não concorda comigo, você está querendo time de lá. Né? Só que uma ideia como isso é grave, eu tenho uma poesia do cara, e ele me falou de política, eu falei, amigo, falando de 100 metros, você nem aí, eu nada aí, de lá aqui. A cenário política, você tem que juntar a questão da ideologia no central. É. Talvez não consegue entender, está escrito no texto. Se tem uma ONG, português, fala de outra planeta, não. Aí chegamos aqui nessa questão, agora vamos para país, coisa, não é? E mundialmente, é uma coisa, uma conclusão é dessa. Estão explodindo os confrontos bélicos aí no mundo todo, né? Assim, o Ricardo estava falando, eu me lembrei de uma coisa, eu acho que Platão falou, né? Que o ser humano, ele é o centro da sociedade, né? A astrologia, ela é antropocêntrica, né? Ou geocêntrica. Claro que cientificamente isso é uma grande coisa esquisita, né? Mas, em termos de psicologia, todos nós somos um pouco autistas, a gente vê as coisas com os nossos óculos, né? Com as nossas próprias lentes. Então, uma mesma coisa que eu estou vendo aqui e o Ricardo está vendo ali, você está vendo, a gente pode ver coisas diferentes. Por quê? Porque são os nossos paradigmas, nossos conceitos, as nossas experiências, né? As nossas informações, são as nossas lentes. Então, assim, o ser humano, ele é o centro da sociedade. Então, tudo que está acontecendo na geopolítica, né, a macro visão, certo? A nível mundial, né, de país e coisa e tal, está acontecendo também a nível do nosso país, com certeza, a nível do Brasil, das nossas relações, né, mais próximas, com amigos, família e tal, e principalmente está acontecendo dentro de nós mesmos. Né? Então, aquilo que está acima é semelhante ao que está embaixo. O macro é semelhante ao micro e vice-versa. Né? Então, a gente vamos, nesse vídeo aqui, gente, estudar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre alguns conceitos, né? O que é luz, o que é trevas, verdade? Ô, Ricardo, você queria completar, continuar falando aí da questão a nível mundial, né? Fica à vontade. Então, primeiro eu quero deixar claro para os nossos participantes, né? Não vou chamar de espectadores, aqui você está participando. Esse vídeo chegou para você porque era para chegar. Tá? Nós temos níveis de acesso. Nós já vamos deixar claro que nós vamos trabalhar hoje no nível de introdução, que é um nível aberto, que qualquer pessoa consegue entender. O jeito que eu estaria falando com a minha avó, ela entenderia. O jeito que eu estaria falando com a criança, ela também entenderia. Já nós estamos usando assim, gregos e troianos. O que é possível neste nível de comunicação, que a palavra, que a plataforma nos permite também. Né? Isso. Agora, nós temos trabalhos, estudos, com níveis diferenciados. Próximo nível, depois desse aqui, entraram de membros, né? É a Toca do Coelho. E após a Toca do Coelho, tem o nível Alice, no País das Maravilhas, e após a Alice, no País das Maravilhas, nós temos o nível do outro lado do espelho.
Essas graduações, elas são profundidade, é como fosse uma lente, como o Clarice mostrou no óculos, né? Você pegar um microscópio, se você olhar de olho aberto, é uma coisa que você vê. Se você pegar uma lupa, você já vai ver mais coisa. Se você fizer um microscópio, você vê mais coisa. E se você pegar um microscópio eletrônico, você vê mais coisa ainda, certo? Então, o assunto é o mesmo. O que vai diferenciar é a profundidade que você põe naquilo. Então, a gente tem que respeitar a opção de cada um de vocês. Tem a galera que quer ficar nessa coisa de show de bola. Beleza. Aí tem a galera que fala, não, cara, eu quero mais do que isso aí. Tá? Vamos pro próximo nível para a lupa. A toca do coelho. E tem a galera que fala assim, legal essa toca, mas o que tem aí? E a gente vai pro próximo nível. Né? Que é o Alice, o País das Maravilhas. E a turma também que chegaram no Alice foi falar, não, mas tem mais do que isso. Claro que tem. Tem do outro lado do espelho. E aí é uma coisa opcional, tá? Tem... Não se cobre nada. Viva o seu momento. Pronto. Falando aqui agora de conceito, tá? O conceito de luz e sombra, como conceito de bem e mal, a fusão na mente humana, aquilo se mistura também como gênero, como fosse bem e mal, a ignorância é o perigo. Tá? Então, assim, uma pessoa com poder, se ela for ignorante, o poder de fazer estragos funcionais. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Claro, mas eu não vou ficar, não. Escolha sua. Mas tudo que é dado é pouco dado. Mas se você tem a oportunidade de aprender, tem a oportunidade de se desenvolver, você não quer se desenvolver, você vai ficar com as consequências. Hoje, por exemplo, disputa mundial, um lado propõe a libertação e o outro lado sombra, que quer a escravidão. E aí nós temos as palavras trocadas, né? O indivíduo fala para você com a palavra, mas quer dizer, então, por exemplo, guerra é paz. Ninguém? Escravidão é liberdade. Como? Então são coisas antagônicas. Isso dá um choque aí na mente humana. Aí o cara fala assim, não, eu sou um cara que defende o progresso. Mas você tem que me obedecer. Mas peraí, nós estamos progredindo, a gente não tem que obedecer. A gente percebe o que não que acompanha uma liderança, não porque eu sou funcionário, não é isso. Porque, não, essa ideia aí é legal, fazer isso aí. Essa ideia é boa, por que eu não vou apoiar? Percebe? Então, quando nós estamos trazendo aí para o gel, está acontecendo isso, mas isso está acontecendo, já está acontecendo em cada um de nós. Sim. Cada um de nós está nos seus conflitos interiores. A guerra física externa só acontece depois que a guerra interna já se estabeleceu. Depois que a guerra social já se estabeleceu. É um retrato global da humanidade, né? Então, O retrato global da humanidade. exatamente. Exatamente. Nós temos assim, eu gosto muito de história, né? Então, há um movimento entre luz e sombra que é eterno. Qualquer livro sagrado que você for ler, você vai encontrar isso. História de qualquer país, qualquer nação, você vai encontrar isso. E hoje em dia você encontra isso. Só que hoje nós estamos numa situação completamente diferente do que já aconteceu na história da humanidade. Porque nós temos a velocidade da comunicação. Essa conversa aqui com a gente, dentro de segundos, você não pode propagar. Você pode postar ou não, então, vai propagando. E as pessoas vão, não, informação que eu nunca tinha olhado por esse lado. Então, vamos lá, essa coisa da informação descentralizada, ela vai a tendência de verdade. Não. Agora, quando o indivíduo
espécie de não controlar, você não sabe o que você pensa, você não sabe o que você diz, o que você diz é perigoso, é uma coisa esquisita. E é perigoso? Mas você não é só você, hoje você pode ser perigoso. Entendeu? Ô, Ricardo, Todos que têm perigo não chegam desse jeito, não. Conversando abertamente. esse conceito de luz e trevas, sabe, eu vejo assim que há um equívoco, tem gente que tem muito preconceito, né? Vamos colocar assim, do conceito de trevas, né? Veja bem, para você que está assistindo a gente, para você conseguir ver a gente, tem que ter luz e sombra. Se for só luz, fica aquela coisa branca, você não vê nada. Se for só sombra, treva, você não vê nada também. Percebe? Não pode haver extremismo, né? A composição dos dois é muito importante. Para você nos ouvir, você precisa ter o som e o silêncio. Se tiver só som direto, você não consegue distinguir nada. Percebe? Para você acender uma lâmpada, você precisa do polo positivo e do polo negativo. Né? Um só, você não acende a lâmpada. Para gerar uma vida, um ser humano, você precisa do gameta masculino e do gameta feminino. Percebe? Então, a primeira questão importante é a gente começar a perceber, a meu ver, né, que essa polaridade de luz e trevas, vamos colocar assim, ou luz e sombras, né, ela é necessária no estágio atual que nós estamos vivendo. E o mistério, né, que está por trás disso é o mistério da dualidade. A manifestação é dupla, né? Está lá na Bíblia, né? Fiat lux, separou-se luz e trevas. Já é dual. Tudo é dual. A própria dualidade é dual. Como assim? Você imagina um risco vertical, vamos colocar a parte espiritual, né? Então, você tem a espiritualidade que parte lá de cima e desce aqui para baixo, tá? Tem duas pontas, a ponta de cima e a ponta de baixo. Só que não fica aí. Existe uma linha horizontal também, ó. Tudo é dual. Então, se existe o vertical, vai ter o horizontal, vai ter a cruz, que vai ter duas pontas também. Né? Uma masculina e uma feminina. Então, a gente tem que começar a compreender que não é tão simples assim, né? Que uma coisa que a gente tem como má tem o lado bom dela, é que nem, por exemplo, puxar a orelha de filho, né? Deixar de castigo, chamar atenção. É maldade? Não, você está educando, precisa para educar. Uma escola coloca provas, é maldade do professor botar aquelas provas de rachar o cano? Não, é para testar o seu conhecimento. Isso é muito importante. Então, nosso planeta, nossa humanidade, está passando num momento de provas, sim, né? Exatamente para testar, sabe, o nível de consciência, o equilíbrio das pessoas, os objetivos das pessoas, e está separando o joio do trigo, né, Ricardo? Então, essa questão de entender esse mecanismo nos dá liberdade, porque nós somos no plano experimental de futebol. A criançada que joga né? Quando era criança, time cabeça. E pronto, jogavam. Quando acabou o jogo, a gente seguiu, vamos para casa. Então, no plano experimental, um ponto, os e treva, os dois jogando, eles vão fora do recreio. Então, me permita aí, Ricardo, dessa simbologia sua aí, né? Até para a gente andar, você precisa de duas pernas. Dá para você andar com uma só, que nem Saci Pererê? Dá. Mas, gente, como é que você vai jogar bola com uma perna só? Né?
sabe? Você precisa de 2 olhos para você ter a noção de profundidade, ver o tridimensional, dos 2 ouvidos para você ter, né, o estéreo, você saber de que lado que está vindo o som. Você precisa das 2 mãos, os 2 braços. Às vezes a gente ouve falar, né, Ricardo, a expressão, da mão esquerda. O cara não gosta da mão esquerda, então corta, vai ver como é que fica a vida dele, vai ficar beleza, né? Vai melhorar pra caramba. Gente, o que importa, olha aqui ó, em cima, o símbolo aí, o ícone do nosso programa é um triângulo. O triângulo ele tem na base a dualidade, mas em cima o que coordena é a consciência, aí sim é a unidade, sabe? A consciência que deve coordenar os dois. Por exemplo, um carro. Para o carro andar, o chão tem que estar parado, senão ele não anda. Se for em cima da lama, por exemplo, ou em cima de outro pneu, o carro não anda. Para que haja o móvel, tem que ter o imóvel, pelo menos relativamente falando, né? Dentro do conceito ali daquela realidade. Então, essas 2 polaridades são muito importantes, né? Antigamente, hoje você não vê muito, Ricardo, antigamente ficava brigando. Quem que é melhor, o homem ou a mulher? Bom, eu falei no filme sobre racismo, né? O cara pegou uma folha branca, né? Ele era negro, né? E ele mostrou para o outro, falou, o que você está vendo aqui? Falou, nada. Eu disse, então, o branco não é nada sem o negro. Pronto. Sim, sim, Então a sim. gente precisa superar essa polaridade de querer um ser melhor que o outro. É, A gente entra na competição. A competição é uma maia. Não. Tem que entender. Vamos pegar o caso dos meninos jogando bola, né? Estão jogando para ganhar. Ele vai lá para passar a mão na cabeça do outro, não. É jogo forte, né? Aqui é para ganhar. E joga intensamente. Aqui na dimensão humana, é o que está acontecendo. A força da luz e a força da sombra estão jogando para ganhar. sim. Então ninguém vai te passar a mão na cabeça, não. Você precisa acordar, você está bem, e falar assim, ai, tem tanto desse candidato, ele é tão bonitinho, ele vai te ferrar, cara. Se você gostar do cara, você vai te ferrar. Bem, ai, mas esse daí, não, esse daí fala errado. Cara, não é aula de português. Se você estivesse contratando um motorista, ele precisa conseguir dirigir bem. É só isso. Não precisa falar japonês, alemão, precisa ser um mordomo. E aí nós temos outra situação complicante hoje. Então, assim, todas as ilusões. Bem, nossos amiguinhos, tá? Eles são muito fazendo música. E aí eles não abrem esse site. Então dá para você ver assim, se o cara é artista, ele sabe tudo. Se o cara é artista, alguém que fica muito, mas violino, ele não tem obrigação de totalmente piano. Ele não tem obrigação também de percussão. Né? Ele não tem essa obrigação. Ele não tem obrigação de ser um dentista ou de ser um mecânico. Nada disso. Se você for uma especialidade, se aperfeiçoou nela, tocou nela, ótimo, cara. Toda vez que você se aperfeiçoar, eu quero te aplaudir. Agora, aí você eu vou lá para o e pergunta para ele a ontologia. Segundo o Natal, você deve sair feito pesquisa. Coisa ridícula. Isso não tem sentido. Eu perguntava para um artista sobre política, se ele fosse político, ele estaria na política. Ele não está na política, ele está na arte. E está tudo certo. Não tem obrigação de tudo isso, gente. Não tem obrigação de ser dentista. Então, se a gente não tem discernimento, é porque luz, né? Discernimento. Aí, se você quiser saber de antropologia, se você quiser saber de música, se você quiser saber de interpretação teatral, se admitir a minha ignorância e perguntar o que está aqui. Se eu quiser saber da antropologia, eu vou perguntar para mim? Não, que não. Violência. Ô, Ricardo, agora, às vezes na vida prática as pessoas podem se confundir, mas espera aí, o que é luz e o que é trevas, né? Olha,
didaticamente, para mim, né, a luz ela tem a ver com a consciência e promove a evolução, né? E as trevas têm a ver com ignorância e a involução. Cuidado, muito cuidado você aí, que eu vejo, sabe, Ricardo, as pessoas falam, eu quero ser do bem. O que é ser do bem? Né? A ignorância, a manipulação, a maldade, a involução, ela pode se apresentar para você como uma coisa boa. Sabe aquelas mulheres que falam assim, querida, e depois sai falando mal de você? Entendeu? Isso acontece muito, né? A gente não pode. Aí então é o nível horizontal. Lembra que eu te falei da popularidade, né, da polaridade a nível horizontal, que são as harmônicas? Tem as oitavas e as harmônicas. Então a gente não pode se deixar levar pelas aparências. É claro que o processo evolutivo ele é dolorido, né? Você vê um parto, por exemplo, maravilha, é um milagre da vida, mas dói com certeza. Nascer um dente dói pra caramba, dói pra caramba, né? Se fosse deixar pro bebê, o bebê não ia querer ter dente nenhum. Deus me livre. Aquilo dói. Nossa, ainda um monte de. Dói mais de 30 dentes na boca. Vai doer pra dedéu, né? Então, é um processo, ok? É um processo, né, que a gente vive, né? E precisa compreender esses detalhes, essas minúcias, né? Sabe, das diferenciações. Não se enganar. Tem gente que fala que é do bem, sabe? Tá falando, chamando você de irmão e tá enfiando a faca nas suas costas. Ele abraça aqui e enfia uma faca nas costas. E aquele que tá puxando a orelha, que tá empotando o dedo, que tá te criticando, às vezes ele tá te ajudando. É um elemento, né, que tá dando um toque para você sobre alguma coisa que você precisa melhorar, que você precisa trabalhar, tá? Então, assim, essa polaridade, claro que é ruim, ninguém gostaria de conflitos, confrontos, seja a nível geopolítico, seja a nível individual, né, familiar, tá certo? Incomoda demais. Mas aí, Ricardo, me veio outra lembrança. Por que que o casamento é um sacramento? Porque quando a gente está sozinho, isso é o que eu entendo, tá? Você é lindo, maravilhoso. Você olha no espelho e fala, não tem um cara melhor que eu, não, né? Eu sou bonito, eu sei isso, sei aquilo, sou bacana, ajudo os outros e tal. A hora que você vai conviver, porque viver em sociedade, às vezes é uma hipocrisia, né? A pessoa fala, tudo bem, não está perguntando. Se você começar a falar como é que está a sua vida, você vira chato, né? Você vira um chato, tá? Então, no casamento, não. No convívio, né? Dia a dia, após dia, você tem que tirar as máscaras. Quando você está namorando, você vai perfumado, com a roupinha, melhor roupinha, né? Vai. No dia a dia, a coisa muda. Tem dia que você não vai estar legal, você vai estar preguiça, vai estar nervoso, irritado, né? A mulher tem TPM, né? Às vezes não está bem de saúde, tem os problemas, tem que pagar a conta. Então, o casamento, ele vem exatamente para promover esse triângulo aqui para o casal, né? Levar os dois a colocarem o amor acima de tudo, buscando uma solução, um equilíbrio, uma harmonia e uma compreensão daquela realidade bipolarizada. Né? Show de bola. Bem, mas vamos aí, do individual para o coletivo. Isso que você falou da questão de aspas, eu vou usar aqui uma técnica que a americana fica mal e cara que está vindo. Ele mencionou claramente o espelhamento. Eu tentava falar, se você tem uma que de fato não tem esse tanto conhecimento que ele tem. Ah, não, que eu tenho certeza que para eles era aquele. Ah, você não está entendendo. O que você está vendo lá não é você. Então, para você ver o que você odeia, eles me buscar está em você, uma funda. E aí ele se vira aqui. Então, se você reconhecer a situação, você se liberta, porque tu foi conduzido lá, né? Aí, você está barulhento demais. E aí, vamos falar. Que interessa.
Agora, se você conhece o Sombra, um dia ele escapa da jaula, aí dá Puxa o seu tapete. aquele cara pacífico, um dia tem uma discussão e mata o outro. Não é possível. O cara tá pacífico, por quê? É porque ele não olhava para a sua sombra, não admitia que ele fosse capaz de matar alguém. Agora eu pergunto para você, você é capaz de matar alguém? Ah, não, eu não. A flor do jardim, a margarita. Tá bom. Você quer que eu acredite nisso? Você mesmo tem que ser capaz de fazer coisas horríveis e também de coisas maravilhosas. Então, trabalhar com isso desde o primeiro, então, eu estou capaz de fazer coisas horríveis, mas eu não estou fazendo horríveis, porque eu decidi fazer coisas belas. E decisão minha. Não minha. Não é uma obrigação, alguém está me pondo isso. Não, eu estou fazendo. Eu quero criar a luz. Eu quero buscar a luz, eu quero buscar o entendimento, eu quero buscar a sabedoria. Eu não. Agora, falar, não. É para acreditar no quê, hein, Johnny? Fala o que eu tenho que falar. Até porque, né, Ricardo, o que acontece? A gente tem que ter essa liberdade, porque se você se vê, pelo menos é o que eu penso, numa situação, por exemplo, você está com um bandido na sua frente, e ele está te atacando e ele vai te matar. Se é você ou ele, eu entendo que Deus nos deu a nossa vida e depois ele vai perguntar, ele vai questionar o que você fez com a sua vida, o que você fez com o corpo que você usou, o que você fez com a sua saúde, com o seu intelecto. A gente tem que defender essa vida. Então a gente tem, sim, né, que guardar essa, por uma situação extrema, uma atitude extrema. Tá? Senão, não tá desequilibrada a coisa. Não dá para a gente tem que caminhar com as duas pernas, com a direita e com a esquerda. Tem que usar a mão direita e usar a mão esquerda também. Né? A gente tem que usar todo o potencial e defender a nossa vida. Eu penso assim. Né? E isso, o Ricardo está falando, olha, gera o que esse confronto? A evolução, a consciência. Né? Fiat Lux, acende aí, ó. Né, positivo com negativo, vamos acender a lâmpada, vamos expandir a nossa consciência, observando essa polaridade, não tomando partido, porque se você tomar partido é como o Saci Pererê, você vai andando com uma perna só. Deixa eu te falar, eu falei não de alteração, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, consciência vem depois do conhecimento. Sim. Então, se você está na ignorância, depois você tem a informação, né? Se você olhar um livro lá, tem informação lá. Se você olhar o pai dos Google hoje, aí, que eu tenho no celular, no Google, tem informação lá. Isso ainda não é conhecimento. Se você acessar a informação, vai virar no conhecimento. Falando, daí, o senhor está falando aqui, isso, aqui. Aí, você testar isso na sua vivência, então isso vai se tornar para você consciência. Resultante da sua aplicação. Né? Agora eu vou pegar um conhecimento que você está ouvindo falar, o cristianismo, que eu aprendi assim para passar aqui, né? E aí, olha, quando você acredita numa frase, não é criança, pô, não quero amigar, eu vou falar para ele para ter continuado, ou nada, vou dar outra face para ele, vou ficar borrado. Você perpetua aquilo, né? Então, a polaridade, gente, muitas vezes é isso mesmo. Quem falou que eu estava era para ter que apanhar duas vezes? Se alguém está contando essa história a você, sabe? E depende do que foi dito lá para dizer a outra parte. Você também é um amor. Na boa. E a figura está folgando para cima de você. Vai te agredir? Pode na porrada para você ver que não vai ficar tendinho e depois está vazio. A pessoa precisa ter o feedback. A pessoa precisa ter o feedback para ela aprender, né, Ricardo? Ela precisa ter o feedback para aprender, né? Porque você vai estar ajudando ela. É que nem filho. Se o filho fica fazendo coisa errada e você fica passando a mão na cabeça,
ele vai virar um adulto mimado, sabe, imaturo. Não, você tem que dar o feedback. Faz parte da nossa vida, né? Agora, você estava falando dessa questão, o Ricardo me lembrou muito a questão do cubo, né? Por exemplo, você tem um cubo, né? 6 faces. A pessoa pode ser, assim, um professor de cubo, entender de todas as superfícies. A de cima é assim, assim, assado, a de baixo é assim, assado, a da direita é assim, assado, a esquerda, assim, da frente, de trás. Isso é entendimento, é você ver a coisa na superfície. E o interior do cubo? O que tem dentro do cubo? Isso é sabedoria. O cubo, É. que é o cubo hoje, Então, o interior do cubo é que é a sabedoria, é a compreensão, né? É a consciência, é o 7º nível. essas 6 faces são perceptíveis pelos órgãos sensoriais. Isso. A 7ª não. Não. Entende? Você tem 6 referências internas, você tem uma interna. Tem até uma união. Então, primeiro, precisa observar as emoções, o que você está sentindo, o que você está pensando, sem a... Isso é o que o Jung falou na psicologia como conhecer a sua alma, né? Próxima coisa que ele fala, você precisa entender o movimento ao redor. Então, você perceber antes do oponente fazer o movimento, ele vai fazer o movimento. Quarta coisa, a sua respiração. Você precisa estar no controle da sua respiração. Isso é uma coisa olhada. É o quê? Um propósito. Fazendo esse conceito, mas como é que ele é bom? Faz a última coisa. Ele consegue observar ele mesmo, Alex está com raiva, ele falou assim, não é ele não está transmitindo, ele não é, entendeu? Aí ele consegue estar alerta, ele vai saber o que fez, para saber o que é próximo de mim, pelo que você está fazendo, como você está respirando, você está pegando, calmo, você está pulando, e assim por diante. Aí nós temos a questão dele cuidar da própria respiração. Olha que interessante. A respiração governa o pensamento. Se você conseguir respirar franco, suave, dá tempo do seu pensamento fluir, você chegar no entendimento. Tá? Você vai fazer uma tipo de reação, você pode ver que a reação não respira. Tem a respiração, não motor. Né? É adrenalina, né? É emoção pura. Isso serviu na pré-história, para quem capaz de monstros, dinossauros, para que bicho que tinha por lá, não foi bom. Também fala de época, né? E aí nós chegamos na quarta Olimpíadas de Futebol, seja lá o que for fazer, isso dá até uma proposta, tem um sentido, né? Entrar em guerra, o povo lá. Mas para quê? Ah, porque eles são namorados. Será? Então, não, deve estar tudo bem. Olha, essa coisa do ódio do bem. Tudo bem? Isso aí está achando que é tudo livro lá, todo é claro, entendeu? Escravidão é liberdade. Então, assim, é bom a gente levar o povo de vaga. E quando for contrário, se você está contando uma coisa, você é um monta. Ele está inventando, não, que agora é outra coisa. Nós temos uma ideia fantástica, que aqui vai funcionar. Legal. Você já fez esse povo de Gibori? Não, não, eu não. Eu fiz. Algum lugar, não. Fazer bolo para aniversário? Não vou de nenhum lugar. E por que eu acho que aqui vai dar certo? Aqui vai dar. Ah, vai dar certo. Você vai ver, aniversário de um quilômetro vai ficar fantástico, todo mundo vai adorar. Percebe a situação agora? Estou falando uma figura.
olha em volta, é a situação política do nosso país, é a situação política mundial. Ah, não, a gente está tudo bom, sim. Ou a gente é permanente. Então, a gente nós temos medir de entrar numa. Eu não estiquei a conversa, eu vou falar agora. Já esse governo, há 30 anos, só que o pessoal está esperando o lado da bolo. Isso aí, eu pularia no bolo, cara. Montou tudo, aí você fala assim, olha que bonito, inteligente, no combate armado. Mas para chegar no combate armado, nós temos aí que não é quase vai anos de destruição do sistema educacional. Nós estamos focando no que hoje. Foi construído assim, foi fabricado. Você tem a falência da instituição acadêmica. Mas como que é falência? Não é acadêmica? Não é moderno do governo para as universidades. Me fala qual que gerou unificado, sem brigar com você, concordar ou não, o que o cara está falando, porque eu não preciso concordar com você para entender o que você fala. Posso discordar e não estou entendendo. Aí você vê, se a gente pegar quem criou o conceito de universidade, ele era discípulo, então não tentava as matérias. Música, matemática, física, literatura. Pode estar te falando, para inventar. Que a turma a música, e, e na proposta de investigação de original do Guadal. Queremos saber a verdade. Procurando a verdade. Então, a ideia da academia, do ponto de vista de ser o criador da escola, seria um caso na verdade. Então, o cientista aqui está procurando uma coisa na química, o outro na química, o outro na filosofia. Né? Está indo por caminhos diferentes, mas na verdade. Isso é várias aplicações e também é positivo. Tá? Ô, Ricardo, você estava falando aí. Oi? Escrever na tumba, porque hoje não existe. Hoje, as universidades mundiais, mas só que no Brasil, não. Aqui, eu só posso falar daqui, né? Elas destruíram a investigação, na verdade. Então, a propagação de dogmas. Ah, não, porque eu acho que a bola é quadrada, eu não tenho culpado que a bola é quadrada, então você fazer já desceu uma altura ali, outro fala que a bola é redonda. A minha aula não mudou. Mas o burrinho não foi esse, a bola redonda, não. A bola é quadrada. Então, já viu. E o que vai acontecer? Já que teve essa década toda, é que as pessoas vão perder o interesse. Está no lugar, repetir. Se quiser repetir, pode não. E amanhã como religião. Fica acreditando no quê? Aí você está acreditando nisso, chove, também não parado. Agora vou numa universidade, na academia, para repetir coisas. Aí vocês perguntam para mim, mas quando vai começar a guerra? Isso é um ato de guerra que já foi feito, que já degradou a população mundial. E agora estão chegando na parte de conflitar o povo. Olha as eleições. Aqui, agora. Então, é só voltando uma coisa, você falou da questão das pessoas ficarem esperando o confronto bélico, né? Gente, como o Ricardo estava falando, a gente pode perceber que esse confronto ele existe em todos os níveis há muito tempo, né? Por isso que eu falo, a pessoa não pode ser só do bem. Por exemplo, um malandro liga para uma senhorinha, né?
falando que é do banco, não sei o quê, ou falando que é... e dá o golpe. Se a senhorinha não tiver a malícia, não tiver a maldade, ela cai no golpe e perde dinheiro. E muito dinheiro. Isso é uma realidade nossa aqui e agora. Então é um grande equívoco, tá? As pessoas ficarem só, não, eu quero ser do bem. Não, você tem que ser do mal também. Claro que você não vai praticar o mal, mas você tem que ter a malícia. Um bom investigador de polícia, ele tem que pensar igual o bandido pensa. Senão ele não pega, ele não sabe onde o bandido está, o que o bandido está fazendo. Né? Aí, Ricardo, a gente pensa quais são as consequências negativas desse conflito, né? Desse confronto. Sem dúvida, perda de vida a nível geopolítico, né, nos conflitos bélicos, sabe? É muita dor, muito sofrimento, segregação, sabe? No nível pessoal, não deixa de ser dolorido, sofrido, magoado, mas você tem que aprender. Existem dois caminhos de aprendizado. Ou você vai pelo Dharma, né, pelo amor, pela consciência, ou você vai pelo karma, vai pelo sofrimento. Aprenda a andar com as duas pernas. E quais são as consequências positivas? Exatamente a consciência, a evolução, o desenvolvimento, o equilíbrio. Quando você andar com as duas pernas, você anda em equilíbrio, né? Então, essa é uma consequência positiva que todos precisamos aprender a não ser extremista. Pronto. Bom, você chegou no ponto chato, que é o seguinte: nós precisamos desconstruir, que não serve mais, para construir algo adequado para o ano. Vou pegar dois exemplos, tá? Bem assim. Antigamente, usava vela. Aí alguém inventou a lamparina. A vela podia cair, pegar fogo nas coisas, tá? A lamparina já tem um negócio que protege a chama. A lamparina é uma coisa legal, melhor, mas tudo do que a vela. Só que isso aí ferrou a vida do fabricante de vela, o fabricante de lamparina. Passar um tempo, um indivíduo aí, o Edson, viu a lâmpada incandescente, né? E aí, que legal, não precisa mais. Ele diminuiu de novo, foi ótimo, fazer, né? Na elétrica, com as lâmpadas, foi uma porcaria do cara que fazia lamparina, porque não tinha mais ninguém que comprar lamparina. Não existe hoje. As coisas efetivamente. Aí veio a lâmpada fluorescente, depois a lâmpada fria, depois a lâmpada de LED. Cada vez que vem um aperfeiçoamento, o anterior se torna obsoleto. Era bom, ótimo, né? O incandescente. Quando veio a fluorescente, ela passou a ser mal. E eu falei, não. Hoje nós estamos na LED, até a lâmpada fria, não. Então a gente precisa entender que é uma constante superação. Então você aprendeu uma coisa, legal. Aí você precisa desaprender, aprender uma lâmpada, que vai mudar as coisas, né? Então, assim, a era do emprego formal, como você conheceu, acabou. Esquece, não tem mais emprego. O que emprego? Precisa empreender, criar negócio, criar situações, resolver demandas da população que, a partir disso, está remunerado pelo poder das demandas. Né? Isso desde que o mundo é mundo. É assim. É. Ai, aquele namorado, ai, chorou. Esse negócio de malvado, mas ninguém não tem uma rua ainda lá. Não interessa, o que você faz. Não interessa, não faz. Vai procurar outra coisa. Você não tem que ficar se sujeitando. Ai, mas a gente é. Não, escravidão. Antigamente, escravidão, não, porque muita gente, o homem uma madeira, quero, por exemplo, que não tem nada, totalmente. Existia pessoa e eu, não existe. Existia pessoa falando, e eu, só que é todo escravo na mão.
essa ideia de separar branco de negro é totalmente separado. O Brasil é um país marrom, um país mestiço. E a primeira vez que o brasileiro foi lá em Pernambuco, quando teve a independência, tipo, nativos, que eram os indígenas, porque ele é nascido aqui, ele não é europeu, ele é mestiço, não é índio, ele é mestiço, ele não é negro, ele não é branco, não ninguém, cara. Esse ninguém é você. Né? E aí o que acontece? Atribui também respeito ao diferente. E tem ela ninguém diferente. Segunda coisa, curiosidade, ou espiritualidade. Que aí tem ela cristã, com coordenadores, mas tem a padrão, budista, tem a cultura do Urubá, dos africanos, todas elas misturavam, miscigenavam. Por exemplo, na aquarela, na cristã, na prática, todo o movimento de religião africana está em pausa. Eu falei, meu Deus, o que isso tem a ver com no Brasil? Respeito. Respeito. Para eu também. A mandou da tua religião. A gente continua lindo. E aí, a terceira coisa, a liberdade. Então, assim, para você se autoconsiderar brasileiro, você precisa ter esse respeitar o diferente. Ter uma espiritualidade que não importa o lugar, se você quiser. Espiritualidade muito conhecida, né? E a liberdade. Mas se você não preza a sua liberdade, não preza a liberdade dos irmãos, não respeita a religião dos outros, não está concordar, cara. Tá? E você quer que todo mundo pense igual a você, você que muito. Você não me lembra. Ô, Ricardo, você falou uma coisa que para mim também é muito cara, que é essa questão da gente querer mudar, se permitir mudar. Muita gente tem preconceito do novo, do diferente, né? E tem preguiça também de pensar, né? Você vê a própria ciência acadêmica, né? Um dos pressupostos básicos da ciência é questionar a verdade. Não existe verdade absoluta. Então, se um cientista chegar e falando, ó, eu como cientista, a verdade é essa, que ele não está falando como cientista. Ele está falando como senso comum, como uma pessoa que está lá na rua, no boteco, conversando na boa, que é a opinião dele. Tá? Em ciência, a gente sempre questiona as coisas, assim a gente vai poder crescer, evoluir. Por exemplo, em ciência, houve um tempo que a ciência achava que o átomo era a última divisão possível da matéria. Acabou, não dá para dividir mais nada. Né? Depois disso, né, foi descobertas as partículas subatômicas, quarks, os mesons, os bósons. Ciência, eu estou falando de ciência acadêmica. Então, você que está engessado, que está enclausurado numa verdade, ó, mexe com a cabeça, ouve o diferente, abre, não tenha medo, né? Busque isso, tá certo? Que isso vai ser você desconstrói uma coisa que foi boa, não tenha dúvida, cumpriu a sua missão naquela etapa, né? Mas agora está precisando de uma nova verdade, de uma nova visão, né? De uma nova compreensão. Bom, vamos dar uma olhada aqui na parte de astrologia, Ricardo. O pessoal deve estar falando, mas o Jornais Astrônomo não falou nada de astrologia. O que acontece? Vamos pegar só um trânsito planetário, que é de Plutão. O Plutão, ele rege a bomba atômica, só para você saber. Bom, então, você acha que tem a ver com geopolítica? Tem tudo a ver com geopolítica hoje em dia, né? Então, assim, o Plutão, ele rege a bomba atômica, rege as explosões. Mas olha que legal, a gente usa hoje, ainda usa muito, quem sabe no futuro não vai usar mais, por enquanto usa muito, um carro.
com motor a explosão. Ó. Então a explosão não necessariamente é ruim. Se você fizer controlada, né, ela vai propiciar até que um foguete saia aqui da Terra, né, e vá para o espaço sideral. Olha aquela força, aquela explosão que é, né, para um foguete sair. Ok? O Plutão, o trânsito do Plutão, gente, ele fala sobre o poder. Aonde estará o poder? Ok? Porque Plutão é a vontade de Deus em astrologia. Isso aí é o Juarez que está falando. Você não vai encontrar em livro nenhum e nem outro astrólogo, tá? Pela minha experiência, estudo, meditação, reflexões e intuição, tá? Então, Plutão é o poder de Deus que tem no nosso mapa astral e aí no céu. Ok? E o Plutão, ele entrou em Aquários. Ó, entrou em Aquário, que coincidência, rapaz. Nós estamos começando a área de Aquários aí, o Plutão entrou em Aquário, sempre por que será? Tá vendo? Então, ele vai trazer poder para tudo que seja aquariano. Ele é super lento, é um planeta super lento, né? Chama-se planeta de geração. Ele é o mais lento de todos, uma geração inteira de pessoas vai ter o Plutão no mesmo local. Então, só que ele vem destruindo exatamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco, o Ricardo falou, tá? Ele vem destruindo o que é inadequado para liberar, para libertar, principalmente Aquários. Aquários é a libertação, sabe? A gente vem de uma era de peixes. Qual é o símbolo de peixe? São dois golfinhos saindo de dentro da água, de costas, assim, né? Tem aquele risco aqui, que é o nível do mar, tá? Então, eles estão saindo de costas um para o outro. Essa polaridade, luz e trevas, ó. Estão de costas um para o outro, né? Então, era de peixes. A era de Aquários, qual é o símbolo de Aquários? São duas ondinhas paralelas, olha, né? Esses golfinhos, que são símbolo de almas puras, vão estar caminhando, ao invés de tomar caminhos divergentes, eles não vão ser convergentes, ainda não, né? Ainda não. Mas eles vão estar lado a lado. Vai acabar essa briga, né? De luz e trevas, de homem e mulher, de negro e branco, direita, esquerda, positiva, negativa. Não. Os dois chegam a um acordo e são felizes juntos. Então, o Plutão, ele está trazendo essa realidade. Então, pré-conceitos que no passado foram úteis para ordenar, para organizar a sociedade, hoje são inadequados. Então, o momento é de uma revolução social, uma revolução cultural, uma revolução conceitual. Nós estamos falando de Aquários. Tá? É uma revolução espiritual. Espiritual, mesmo. Então, agora, o Plutão daqui a pouquinho vai começar a ficar retrógrado. Se não me engano, dia 4 ou 14 agora do mês que vem, ele fica retrógrado e vai ficar retrógrado até outubro, até o fim de outubro. Até o dia 14 de outubro, acho que 4 de março até 14 de outubro. Tá? Nesse período, lembra que eu falei Plutão é Deus? Então, quando ele está retrógrado, nós estamos distantes de Deus. O Plutão, ele rege o magnetismo. Então, é a bússola, o GPS que fala para onde você deve ir. Então, nesse período, a humanidade vai estar um pouquinho meio perdida para que lado que ela vai, sabe? Mas ele vai e volta. O que significa um planeta retrógrado? Significa que nós precisamos aprender novos conceitos aquarianos. Nós não aprendemos. Ele voltou por quê? Porque nós não aprendemos. Ele não pode ir embora. É que nem o professor dando aula, sabe? Faz as provas, os alunos não aprendem nada e ele quer continuar? Não, peraí, vamos fazer uma revisão, vamos conversar novamente. É o que tende a acontecer. Nós, como humanidade, precisamos aprender a conviver em harmonia. Tá? Enquanto não conviver, é o confronto, é o conflito, é o embate. E não adianta ficar culpando o outro. Não, mas o outro tem que fazer. Faça a sua parte. Dê o primeiro passo. Busque o consenso. Busque a harmonia. E principalmente, Aquário, gente, é mente. Não se deixe levar tanto pelas emoções. As emoções são muito boas, não estou falando que é ruim, não, é muito bom, é sensacional, é a forma que a gente tem de compreender as coisas através do emocional. Mas, agora na era de Aquários, nós vamos usar muito a mente.
Então, nós temos que ser direcionados pela mente. Não podemos ser direcionados pela emoção. Senão a gente está andando para trás, ao invés de andar para frente. Isso não sou eu. Isso aí, qualquer astrólogo, qualquer livro de astrologia, você vai encontrar na internet. Aquários é mental, certo? Então, essa é a característica. Então, o Plutão em Aquários, ele traz mesmo esse... ele desnuda, né? A gente fala em astrologia que o Plutão ele desnuda, ele tira as máscaras, não tem mais máscara, já perceberam? Quem parecia bonzinho já tá cara que ele é, como ele é, né? Sabe, a pessoa fala uma coisa, tem um discurso, mas a atitude, a prática dele, como Jesus falou, né? Pelas atitudes você vai ver. Aquele de lobo em pele de cordeiro que eu falei, não se deixe levar pelas aparências, né? Isso vai caindo e a verdade vem à tona e vai destruindo, né? Essas narrativas, né? Essas mentiras, essas ilusões que foram criadas na era de peixes. Acabou? Por isso que está tendo, que tem que desconstruir, tá? Assim, em síntese, para a gente não ficar muito, porque já deu 1 hora já de vídeo, né? Vou passar a palavra aqui para o Ricardo para ele falar a visão psicanalítica, né? Se bem que ao decorrer do vídeo ele já foi colocando algumas questões aí, né, Ricardo? Sobre a visão psicanalítica desse confronto entre luz e trevas, mas que acontece dentro da nossa psique. Novembro, isso? Março até outubro, de 4 agora de março até 14 de outubro. Março. Janeiro, fevereiro, março. Ou maio, não sei. Desculpa, eu não anotei, eu estou aqui. Assim, Deixa eu olhar aqui, eu já falo. Eu confirmo aqui. Peraí, só um minutinho. risco de ilusão, né? Você não fica retrógrado, é retrógrado. Ele vai ficar gritando em Papai Noel, né? É maio mesmo. Maio mesmo, ó. 4 de maio a 14 de outubro, tá? Então, considerando a questão planetária, é um ótimo momento para confusão, né? Sim. Porque aí tira o discernimento, e aí se você não concorda que o meu filho é o melhor do mundo, e você é do mal, só pode ser. É do mal, eu sou do bem, eu posso eliminar o mal, né? E aí é que entra o primeiro ato de ilusão, de achar que você, sendo do bem, você pode eliminar o outro. Bem e mal não são para ser eliminados, são para ser iluminados. Visto que a luz sempre prevalece. Não tem como. Sempre vai prevalecer depois de uma noite, sempre existirá um dia. Tá? E aí, como a gente falou, essa criação, né, depois das trevas que foi que luz, a luz. Só que antes das trevas tem o caos. Então, do caos é que surgiu as trevas e a luz. Tá? Então, as trevas e a luz já são uma forma de organizar a existência, organizar os universos. Cada plano universal tem as suas leis próprias. Nós temos que nos ater, nesse nosso ponto de hoje, nas leis próprias do plano físico. Né? Tem mais coisas para a gente tratar, mas hoje chegamos na vida, nos manter o físico. Bem, fazendo aqui a psicanálise é uma ciência bastante perseguida. Psicanalistas do pequeno planeta e não são bem vistos porque fazem perguntas, né? Você pensa isso, né? Por que você pensa isso? Como você chegou nessa conclusão? E isso incomoda, ela realmente decide alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Olha, você está coçando a orelha assim, olha, começa a ficar sentindo um passo para resolver a sua orelha de jeito. Tá? Já o psicanalista não vai dar como você possa escolher. Será que está coçando a orelha? Será que está vindo o desejo de propósito? Né? E isso vai levar a utilizar uma aula certa, naturalmente.
tá? Possibilitar escolher, e antes você não, se você não sabe, você não tinha como escolher. Então, assim, ele está dando, não fica na vida do mundo, como confiante, você assumir a responsabilidade pela sua vida, ou não tem utilidade dele. Hoje em dia tem de 40 anos, 50 anos, que ganha um mesado. Você fala, pô, que cliente, né? Isso é, ainda se acha perto, né? Eu, particularmente, isso aí é pior do que isso. Mas eu já fiz certo, né? Ah, cheguei no trabalho e não fiz nada, cara. Já tá dando 10. Isso. Isso. Tem. Você não está recebendo? Ah, e não tem um horário, não tem. E você acha bonito, você está até agora sem ter feito nada. E você que não tem. Não tem esse tipo de. Só para você que o poder, os livros do Freud foram queimados, sabe? Em Viena, na frente da casa dele de uma parte, queimaram, né? Ele olhou pela janela e não leva. Também olhou, né? Eles queimavam o peito. Agora, queimando isso. Agora, o tal do Ministério da Propaganda do Freud na Hitler, né? Foi baseado nos estudos freudianos, né? Os estudos da mente humana, falou, peraí, podemos usar isso aqui para induzir as pessoas a pensar. Assim, foi uma gente lá, assim, o Mário, ele, fica o braço, fala um comando que todo mundo repete. Isso é manipulação mental, né? Gatilho, né? E culturalmente, você pode ser como acho. Então, lá, na minha faculdade, hein? Psicanalista, conheço um monte que serve tanto. E aí eu oriento, eu auxiliei, como eu falo, a como usar, para gerar um benefício, para si e para o próximo, né? Não usar para causar dano. Agora, qualquer coisa que você faça, tem um retorno. Não tem como. Aí eu enganei o cara lá na padaria. Acho que vai ficar por isso mesmo. Ah, ninguém sabe, só eu, né? Tá bom. Tudo vai ter a volta. Eu falo, pô, você pensa meio. É isso, né? Aí tem uma coisa que. Um questionamento. Isso é para você responder. Qual é a sua? Mas veja bem, eu perguntei, gente, olha, perguntei a opinião do Ricardo, né? Ele não vai falar em nome da instituição, né? Mas é uma instituição espiritualista, iniciática, né? Que tem muitas verdades. Então, dentro do que ele conhece, qual a opinião, Ricardo, da SBE sobre essa questão, né, das luzes e trevas e a geopolítica? Tem alguma opinião? Se não tiver também, não tem problema. Vamos considerar o seguinte: a instituição não é uma instituição, não tem opinião sobre isso. Em se tratando de um colégio iniciático, os seus membros têm total liberdade de pensar e de debater seus pontos de vista, apresentar seus entendimentos. Eu vou falar resumidamente aqui, a minha não é tão meu entendimento. Até outro dia eu estudei alguma coisa e isso é a tua opinião. Gente, opinião não vale nada. Vale nada. Se você quer participar do colégio inicial, você precisa começar a aceitar
O que você entendeu é a tua percepção, o teu entendimento até esse momento. Isso não é opinião. Isso é entendimento. Porque eu consegui entender, o cliente sabia. Mas eu posso mudar o meu entendimento, aí eu tenho uma informação, uma vez me explicou outra coisa, então eu sabia que tinha. Mas faz sentido, né? Realmente as pessoas não assim, nossa, eu vou mudando o meu entendimento. Agora, cuidamento é esse apolaridade dos dons, né? Esse atrito dos povos, que gera uma terceira coisa, que é a então, o discípulo que entende esse jogo polar começa a se posicionar no mundo disso, né? Buscar a autoridade, entendimento. Conhecer a árvore pelos frutos. O cara está falando que é do bem, do amor, tá, né? A gente tem que investir dinheiro para o povo. Já deu o povo fora, né? Já ajudou alguém. Já fez um voluntariado. Não, só faz isso. Tá? Obrigado, viu? Então, essa questão do movimento polar, né? é, é necessário você queira estudar no colégio militar, quer se tornar que vai trabalhar no anímico, igual, claramente, vai saber o que está fazendo. Está no risco de se equivocar? Está. Agora, segundo que aprenderam, né, desse jogo polar é que ocorre a revolução. Se não tiver polaridade, a revolução será aplicada. Porque não tem país, né? Enquanto uma unidade primitiva, a revolução humana. Se futuramente a gente queira isso, agora uma coisa que falta, há um tudo comparativo de religiões, de ciências, que nós usamos nesse colégio. E em todas as não, você está falando isso da guitarra, que eu mando aqui, eu, não, a divindade que há de vir, futuro, a bênção, o que há de melhorar, né? E naturalmente convive com as diferentes, tá? Não, se você está iniciando, só você sabe a verdade, está no lugar errado. No lugar errado. Você tem seu entendimento. Mas não, mas na minha opinião, não me pensar. Não, eu acho que não vale nada. Eu não vou ver. Você tem que entender. Para me explicar o seu entendimento. Entendo isso, filha, não. Tem que referenciar, criar, aí estou convive, gosto, e também tem e também se desenvolve, e aí você vai bater, não traz um assunto que todo mundo gosta. Agora, se faz necessário uma faxina da casa, se faz necessário. Sim. Uma faxina planetária, faz necessário. E as pessoas escolheram o que querem fazer da vida. Não, vou deixar para próxima. Então, tem gente lá tem, pode ser. Aí que vai estar doente, ninguém vai estar obrigado. Não, então, mas viajar.
Eu estou aqui, eu experimentando isso aí sim, cada vez que eu vou falar, como eu estou qualquer moleque diferente, quer comportar, a gente vai colocando. Não, aqui é desse jeito aqui, cala a boca. Quando a gente gosta de. Acho que por aí, já foi bom. Conversa de hoje. Aham. Ô, Ricardo, só uma coisinha, complementando a sua fala, eu penso que é o seguinte, eu acho que é muito importante para você que é espiritualista, você que é esoterista, que nos acompanha, que você vive, né? Qual é a compreensão esotérica disso, né? Olha, os extremos se atraem, né? Extrema direita atrai extrema esquerda, ok? Então a sintonia sua, a vibração sua nessa história é que vai te posicionar num cenário X, Y ou Z. É uma escolha praticamente inconsciente, mas é uma escolha que você faz, sabe? É uma coisa que, às vezes, kármica. Então, se você vai estar exposto a um confronto bélico, se você vai estar exposto a um confronto social, depende muito do seu posicionamento, né? Tem um ensinamento zen budista, Ricardo, que um mestre me falou, muito interessante. Ele fala: olha, a gente tem que ser igual o bambu. Vem uma tempestade, uma ventania, ele cede. Acabou, ele volta lá inteirinho, na boa, né? É diferente do carvalho, que está lá e vem uma ventania, arranca galho, arranca folha, né? Fica aquela coisa, esse cara termina, ele está todo estourado. Ele está lá, mas está todo estourado, né? Então, é o posicionamento. Nos cabe ver qual é o nosso posicionamento. Se nós somos realmente esoteristas, se nós somos espiritualistas, devemos aprender, gente, não são os extremos, tá? Olha o símbolo do triângulo equilátero aí, ó, nós temos que estar lá em cima. A nossa consciência que deve administrar perna direita, perna esquerda, mão direita, mão esquerda, né? Sabe? Para a gente ter equilíbrio. E aí a gente, sabe, se distancia desse confronto extremista, certo? Então, conclusão, senhor Ricardo, fala aí. Vou falar só duas frases aqui que eu plagiar o mestre, né? O professor Henrique José de Souza fala assim: nosso intento é fazer luz a tudo quanto o mundo desconhece. Henrique José de Souza. Maravilha. Fala, nosso brado é reconstruir o caráter, a moral, a família, a cultura. Percebe? Você não está falando em reconstruir faz tempo, evoluir, o processo de degradação faz tempo que está acontecendo, né? E quando nós estamos falando de reconstruir, é colocar de novo uma atividade evolutiva, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, eu e os jogadores, é uma forma de reconstrução. Falou, gente, tem um monte de cara falando bobagem, não falando a verdade, né? Vai aceitar o que você fazer a nossa parte. Você é daqui, você faz o que você sabe fazer. É você só. A escolha é sua. A escolha do que você vai fazer e as consequências também. Com certeza. Bom, gente, só um detalhe aqui que eu esqueci. Peraí. Só uma coisa, só uma coisa que eu esqueci, que é o seguinte, o Plutão, ele rege a psicanálise, sabia? E o Plutão está em Aquários, que rege a astrologia. Olha só que interessante, hein? É duplinha nós dois, hein? Vocês vão ficar maluquinhos agora, porque começar a me dar trabalho. Olha, eles já dão trabalho. O Plutão está na boa. Então, vou ter cobrado dobrado. A gente é o seguinte: de 4 de maio até outubro, o valor da inscrição é o dobro, porque não dá. Estão dando esse dia, né?
Aprender a usar a mente, gente. Olha, o Plutão, quando ele está retrógrado, ele funciona que nem lua. É aquilo que o Ricardo bem falou. Você viu, o Ricardo não é astrólogo, mas ele, pelo conhecimento da psicanálise, a verdade é uma só, tem o nome que tiver, né? O que acontece com o Plutão retrógrado? A pessoa se deixa levar muito pela emoção, sabe? Vai na onda dos outros. Usa a consciência, não vá na onda dos outros, tá? Que a conclusão que a gente chega, que esse confronto que está havendo, tá? É esperado, né, Ricardo? Tá? É positivo e necessário e é divino. E cabe a gente aproveitar o que tem de melhor, sem vitimismo, sem ficar brigando, sem pegando as oitavas inferiores de tristeza, de melancolia, coitado que morreu, sabe? Ok? A semeadura, como fala, né? O pessoal fala, a semeadura é livre, você pode semear o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. A vibração que nós temos, você pode vibrar o que você quiser, mas você vai atrair aquilo que tem a ver com você. Simples assim. Isso é um puro ensinamento extremamente prático de caráter iniciático esotérico. Então, Gente, ó, nós não temos regularidade desses vídeos, nós vamos gravando e vamos postando, tá? Importante, esses vídeos vão estar nas nossas duas plataformas, tanto da minha quanto da do Ricardo aqui, tá? Na plataforma do Ricardo é os Segredos da Mente, olha que nome bonito, nome chique demais. Certo? E na minha vai estar aqui no Ciência Estelar, nosso canal Ciência Estelar. Você pode assistir qualquer um deles, combinado? Até o próximo vídeo. até logo mais, então. Abraçados, abraçados. Tchau, tchau. Até o próximo.